Você já percebeu que o mundo parece estar sempre tentando roubar a sua paz? Não importa a hora. Sempre existe uma nova notícia, uma nova crise, uma nova comparação, uma nova preocupação esperando por você. E o mais curioso é que aprendemos a acreditar que viver assim é normal. Acordamos e a primeira coisa que fazemos é olhar uma tela. Antes mesmo de pensar na própria vida, já estamos pensando nos problemas do mundo inteiro. Nossa atenção é disputada o tempo todo. Notificações, vídeos, opiniões, discussões, propagandas. Tudo parece urgente. Tudo parece importante. Mas existe uma pergunta que quase ninguém faz. O que acontece com uma mente que nunca descansa? Os antigos filósofos jamais imaginaram um mundo como o nosso. Mesmo assim, eles descreveram com precisão aquilo que estamos vivendo. Marco Aurélio escreveu que a tranquilidade não depende do que acontece ao nosso redor, mas da maneira como interpretamos os acontecimentos. Séculos depois, a ciência começou a chegar à mesma conclusão. O cérebro humano não reage diretamente aos fatos. Ele reage ao significado que atribuímos a eles. Duas pessoas podem enfrentar exatamente a mesma situação. Uma entra em desespero, a outra permanece serena. O evento foi o mesmo. O que mudou foi a forma de enxergá-lo. Essa ideia parece simples, mas ela muda completamente nossa relação com o caos, porque significa que nem sempre é o mundo que está nos destruindo. Em muitos momentos, é a forma como nossa mente conversa consigo mesma. E existe um motivo para isso. Nosso cérebro foi moldado durante milhares de anos para detectar ameaças. Quem percebia perigos primeiro tinha mais chances de sobreviver. Esse mecanismo continua funcionando, só que os predadores mudaram. Hoje eles aparecem em forma de prazos, cobranças, comparações, expectativas. Uma mensagem que não foi respondida. Uma notícia alarmante. Uma publicação mostrando uma vida aparentemente perfeita. O cérebro não distingue tão bem uma ameaça física de uma ameaça emocional. Ele apenas reage. O coração acelera. A respiração muda. Os músculos ficam tensos. Os pensamentos começam a correr. E sem perceber, vivemos em estado permanente de alerta. Não porque estamos em perigo, mas porque nossa mente acredita que estamos. Os estoicos entendiam isso de maneira impressionante. Epicteto dizia que não somos perturbados pelos acontecimentos, mas pela opinião que temos sobre eles. Essa frase atravessou quase 2000 anos e continua descrevendo o cotidiano de milhões de pessoas. Pense em quantas preocupações ocuparam sua mente na última semana. Agora tente lembrar quantas realmente aconteceram. Provavelmente, bem poucas. Grande parte do sofrimento humano acontece antes dos fatos. Vivemos antecipando dores, criando cenários, ensaiando discussões, tentando controlar futuros que nunca chegam. É como assistir ao mesmo filme centenas de vezes, esperando um final diferente. Schopenhauer acreditava que a mente humana oscila constantemente entre o desejo e o medo. Quando conseguimos aquilo que queríamos, logo surge uma nova preocupação. Quando resolvemos um problema, outro ocupa seu lugar. A tranquilidade parece sempre estar no próximo objetivo, na próxima conquista, no próximo momento. Mas esse momento nunca chega, porque a mente acostuma-se rapidamente com qualquer conquista. A psicologia chama isso de adaptação hedônica. Aquilo que ontem parecia extraordinário, amanhã se torna comum. O emprego dos sonhos, a casa nova, o relacionamento perfeito. Depois de algum tempo, tudo se transforma em rotina. Então começamos outra corrida, sempre acreditando que a paz está um pouco mais à frente. Nunca aqui. Nunca agora. É justamente aí que o caos vence. Porque ele não precisa destruir sua vida. Basta convencer você de que ainda falta alguma coisa. As redes sociais compreenderam esse mecanismo melhor do que ninguém. Cada atualização promete novidade.
Cada vídeo promete algo mais interessante. Cada notificação desperta curiosidade. Nosso cérebro recebe pequenas doses de dopamina durante todo o dia. A sensação é agradável, mas existe um preço. Quanto mais estímulos recebemos, mais difícil se torna permanecer em silêncio. O silêncio começa a incomodar. 5 minutos sem pegar o celular parecem eternos. Esperar em uma fila virou sofrimento. Caminhar sem fones de ouvido parece perda de tempo. Pouco a pouco, perdemos a capacidade de simplesmente estar presentes. Nietzsche escreveu que aquele que possui um motivo para viver suporta quase qualquer dificuldade. Muitas pessoas interpretam essa frase como uma mensagem sobre resistência. Mas ela também fala sobre direção. Uma mente sem direção costuma ser facilmente capturada pelo barulho do mundo, porque qualquer distração parece melhor do que enfrentar o vazio. É por isso que tantas pessoas vivem ocupadas. Nem sempre porque possuem muito trabalho. Às vezes, porque o silêncio revelaria perguntas que elas passaram anos evitando. Quem sou eu quando ninguém está olhando? Por que preciso tanto da aprovação dos outros? Por que uma crítica permanece na minha cabeça durante dias? Por que minha paz depende tanto de circunstâncias externas? Essas perguntas assustam, mas ignorá-las custa ainda mais caro. Carl Jung dizia que aquilo que evitamos enfrentar em nós mesmos acaba controlando nossa vida. Enquanto não compreendemos nossos medos, eles passam a decidir por nós. Enquanto não reconhecemos nossas inseguranças, elas dirigem nossas escolhas. Enquanto tentamos fugir do desconforto, acabamos criando uma existência inteira organizada pelo medo. É curioso perceber que muitas pessoas dizem buscar paz, mas vivem alimentando exatamente aquilo que destrói a tranquilidade. Consomem excesso de informação. Comparam-se o tempo todo. Aceitam toda discussão. Respondem imediatamente a qualquer provocação. Carregam problemas que não podem resolver. E depois perguntam por que nunca conseguem descansar. Marco Aurélio escrevia suas reflexões durante guerras, enquanto enfrentava doenças, traições, perdas. Mesmo assim, ele insistia em lembrar a si mesmo que sempre existiria uma parte da realidade sobre a qual não possuía controle. Em vez de lutar contra isso, aprendeu a concentrar sua energia apenas no que dependia dele. Essa ideia parece pequena, mas talvez seja uma das maiores formas de liberdade que alguém pode experimentar. Porque quando tudo parece caótico, a primeira pergunta deixa de ser: como faço o mundo ficar em paz? E passa a ser: quanto desse caos realmente pertence a mim? Responder essa pergunta exige honestidade. E essa honestidade costuma revelar algo desconfortável. Grande parte do peso que carregamos nunca foi nosso. Mas existe uma dificuldade ainda maior. Mesmo quando entendemos isso intelectualmente, continuamos reagindo da mesma maneira. Por quê? Se reconhecer que não controlamos tudo é tão libertador, por que ainda sentimos ansiedade? Por que ainda nos deixamos consumir por preocupações que sabemos não fazer sentido? A resposta está em um conflito silencioso entre aquilo que sabemos racionalmente e aquilo que nosso cérebro aprendeu durante anos. E é justamente esse conflito que vamos explorar na continuação. Porque entender o caos é apenas o primeiro passo. Aprender a permanecer calmo dentro dele é uma arte completamente diferente. Entender o caos é relativamente fácil. O verdadeiro desafio começa quando ele bate à sua porta. É simples falar sobre tranquilidade enquanto tudo está bem. Mas o que acontece quando alguém decepciona você? Quando um plano fracassa? Quando surge uma notícia inesperada? Quando o medo aparece sem avisar? É nesse instante que descobrimos se nossa paz era verdadeira ou apenas dependia das circunstâncias. Durante séculos, a filosofia tentou responder a uma pergunta muito simples: como permanecer inteiro quando o mundo insiste em nos fragmentar? Os estoicos chegaram a uma conclusão que continua desconfortável. A paz não nasce quando o mundo muda. Ela nasce quando a relação que temos com o mundo muda. Isso parece abstrato,
Mas observe sua própria rotina. Uma única mensagem pode mudar completamente seu humor. Uma crítica pode ocupar seus pensamentos durante dias. Uma comparação pode fazer você duvidar de toda a sua trajetória. O acontecimento dura poucos segundos, mas sua mente continua revivendo aquela experiência centenas de vezes. Quem realmente está produzindo o sofrimento? O fato ou a repetição constante dele dentro da sua cabeça? Existe um hábito silencioso que destrói nossa tranquilidade. Nós acreditamos em todos os pensamentos que aparecem. Se a mente diz que algo vai dar errado, tratamos isso como uma previsão. Se ela diz que não somos bons o bastante, aceitamos como verdade. Se ela cria um cenário negativo, começamos a nos preparar para ele. Mas a mente não descreve apenas a realidade. Ela também cria hipóteses, interpretações, suposições. Carl Jung dizia que aquilo que permanece inconsciente controla a nossa vida. Isso também vale para os pensamentos automáticos. Enquanto não aprendemos a observá-los, eles passam a comandar nossas emoções. A maioria das pessoas nunca percebe que existe uma diferença entre pensar e observar o próprio pensamento. Essa diferença parece pequena, mas transforma completamente a maneira de viver. Imagine um rio. As folhas passam pela correnteza. Algumas são bonitas, outras carregam sujeira. Se você entrar no rio para agarrar cada folha, será arrastado por ele. Mas se permanecer na margem, apenas observando, perceberá que nenhuma delas permanece ali para sempre. Os pensamentos funcionam da mesma maneira. Eles chegam, permanecem por alguns instantes, depois desaparecem. O problema começa quando decidimos seguir cada um deles. Uma preocupação leva a outra, que leva a outra. E logo estamos vivendo uma tragédia inteira, que nunca aconteceu. O cérebro faz isso porque acredita estar protegendo você. Ele pensa que antecipar problemas aumenta suas chances de sobrevivência. No entanto, essa estratégia, que foi útil durante milhares de anos, tornou-se um peso na vida moderna. Hoje, não lutamos contra animais selvagens. Lutamos contra cenários imaginários. Viktor Frankl dizia que entre o estímulo e a resposta existe um espaço. E nesse espaço reside nossa liberdade. Essa talvez seja uma das frases mais importantes já escritas sobre a mente humana, porque revela que nem tudo precisa ser respondido imediatamente. Nem toda crítica exige reação. Nem toda provocação merece atenção. Nem toda emoção precisa controlar uma decisão. O mundo moderno nos treinou para responder rápido, responder mensagens, responder comentários, responder expectativas. Mas poucas pessoas aprenderam a fazer uma pausa antes de responder a si mesmas. É nessa pausa que nasce a serenidade. Não porque os problemas desaparecem, mas porque deixamos de entregar a eles o controle da nossa atenção. Existe outra armadilha muito comum: confundir calma com passividade. Permanecer calmo não significa aceitar qualquer situação. Não significa ignorar injustiças, nem abandonar objetivos. Significa agir sem ser dominado pelo desespero. Marco Aurélio comandava um império. Tomava decisões difíceis todos os dias. Mesmo assim, escrevia para si mesmo que a mente deveria permanecer mais forte do que os acontecimentos. Ele não buscava uma vida sem problemas. Buscava uma mente capaz de enfrentá-los sem perder a lucidez. Essa diferença muda tudo, porque deixa de existir a expectativa de uma vida perfeita, e nasce o compromisso com uma postura mais consciente diante da realidade. Quanto menos você exige que o mundo corresponda exatamente às suas expectativas, menos ele possui poder para destruir sua paz. Sêneca observava que sofremos mais quando resistimos ao inevitável. Pense em quantas vezes você gastou energia tentando mudar pessoas que não queriam mudar, ou tentando controlar opiniões que nunca dependeram de você, ou lamentando acontecimentos que já não podiam ser alterados. Toda essa energia poderia ter sido usada em algo diferente, em compreender, em aprender, em seguir.
mas insistimos em negociar com a realidade, como se ela pudesse voltar atrás apenas porque estamos insatisfeitos. A verdade é que a vida continuará sendo imprevisível. Pessoas continuarão indo embora. Projetos continuarão falhando. Crises continuarão surgindo. A pergunta nunca foi se o caos desaparecerá. A pergunta sempre foi outra. Quem você escolhe ser enquanto ele acontece? Essa pergunta conduz naturalmente ao autoconhecimento. Porque permanecer calmo não depende apenas do ambiente. Depende de conhecer seus próprios limites, suas fragilidades, seus impulsos, seus medos. Quem não conhece a própria mente torna-se facilmente prisioneiro dela. Quem aprende a observá-la descobre uma liberdade que nenhuma circunstância consegue tirar. Essa liberdade não faz barulho. Ela aparece em pequenos momentos, na conversa em que você escolhe não discutir, na notícia que você decide não consumir, na comparação que você interrompe antes que cresça, na coragem de admitir que nem tudo precisa da sua atenção. Essas escolhas parecem insignificantes, mas repetidas diariamente, mudam completamente a maneira como uma pessoa vive. Com o tempo, você percebe algo inesperado. O mundo continua acelerado. As crises continuam existindo. As redes sociais continuam tentando capturar sua atenção. Nada lá fora mudou, mas alguma coisa mudou dentro de você. E isso altera a forma como tudo é percebido. A paz nunca esteve escondida em um lugar distante. Ela sempre dependeu da maneira como você escolhia caminhar entre o barulho. No fim, a arte de permanecer calmo em um mundo caótico não consiste em construir uma vida sem tempestades. Consiste em construir uma mente que não afunde sempre que elas aparecerem. Porque o mundo continuará tentando disputar sua atenção todos os dias. A única pergunta que permanece é: você continuará entregando sua paz a tudo o que acontece ao seu redor? Ou finalmente começará a proteger aquilo que existe de mais valioso dentro de você?